Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar de onde a gente parou na última aula? Bem, na última aula a gente começou, a gente deu uma breve revisão dos tópicos, passei alguns exercícios, a gente falou sobre o teorema do contínuo, o campo de massa específica, a gente falou de campo de velocidade, o que é um campo de velocidade, a gente deu até um exemplo bem legal para ficar claro o que seria esse campo de velocidade. Tá? A gente falou de que é um escoamento permanente, um escoamento transiente, e a gente parou aqui nessa parte do escoamento unibitridimensional, porque ia ficar muito longa a aula. Então, vamos começar a abordar sobre esse tema, né? Então, o seguinte, um escoamento, ele pode ser classificado como unibitridimensional de acordo com o número de coordenadas espaciais necessárias para especificar o seu campo de velocidade. Ou seja, olha esse campo de velocidade descrito aqui, desse fluido que está passando por essa tubulação. Nessa primeira parte aqui, a gente vai estar vendo que o perfil de velocidade que está sendo impresso aqui, ele não está variando em relação a x. Ele vai estar variando somente em relação a r, que é o raio. Aqui está em coordenadas esféricas, tá? Então, ele vai estar variando somente em relação ao... perdão, cilíndricos. Só vai estar variando em relação ao raio. Então, é um escoamento unidimensional. Porque com o passar de x, eu vou ter o mesmo perfil de velocidade. No entanto, a velocidade dessas partículas, né, elas estão mudando em relação ao raio dessa nossa tubulação. A gente vai ter uma velocidade máxima aqui no meio e ao entrar em contato com as paredes, né, essa velocidade aqui é zero, né? Então, para esse primeiro caso, a equação que descreve a velocidade desse escoamento é essa daqui, tá? Como é que a gente chega nessa relação aqui? Bem, quando a gente chega nessa relação, eu vou estar falando bem depois, tá? Mas isso aqui a gente vai ver bem mais pra frente. Ó, o que que a gente percebe, né? Aqui, tá aqui o nosso eixo de coordenadas, aqui a gente tem um Rx. Quando meu Rzinho for igual a Rzão, que é o raio dessa tubulação, essa razão daqui dá igual a 1. Então, nossa velocidade aqui vai ser igual a zero. E quando o meu R é igual a zero, essa parte aqui zera e a velocidade, nesse ponto que eu quero analisar, vai ser a minha velocidade máxima. Mas bem, quando R é igual, R é igual a Rzão, a minha velocidade é igual a zero. Por quê? Bem, aí a gente entra no primeiro conceitinho, numa primeira condição, que é a condição ou princípio, né, que a gente fala de não deslizamento. Ou também vocês podem encontrar como princípio da aderência total. O que que esse princípio fala, né? Que na fronteira de um sólido, a velocidade relativa ao sólido é nula. Tá? Essa característica é uma característica dos escoamentos viscosos. Bem, a gente vai ver sobre viscosidade na próxima aula, que é outra propriedade de fluido que eu não falei na primeira parte para não ficar muita coisa. Mas a gente vai ver isso para a próxima aula, tá? Na verdade vai ter mais uma, aí a próxima a gente vai estar falando sobre isso, tá? O que que seria esse princípio de não deslizamento, o princípio da aderência total? Quando uma partícula fluida encontra essa parede sólida, é como se ela pregasse nesse sólido, né? E grudasse e adquirisse a velocidade desse sólido, tá? Então é uma propriedade momentânea. Não quer dizer que quando a gente estiver parada na piscina, né, as partículas de água elas vão grudar na gente e vai ficar permanente. A gente vai sair da piscina com uma crosta de água. Não. Vai bater e vai adquirir momentaneamente a velocidade desse sólido, tá? Então, quando essa partícula que toca e esse sólido, no caso, é a parede dessa tubulação, ela está parada, o que que acontece? Ele vai adquirir a velocidade dessa tubulação, que é igual a zero, se ela está parada. Mas, se isso aqui estiver em movimento, né? Vamos supor um outro caso aqui. Supor que eu tenho um sólido
um fluido aqui, um sólido aqui. Só que esse sólido agora, ele está em movimento, com uma certa velocidade v. O que acontece? Assim, quando o fluido ele encosta aqui, né? Essa parte do fluido encosta nessa parede, essa região aqui do fluido, ela vai adquirir a velocidade dessa parede, ou seja, resumindo, condicionando o deslizamento, o meu fluido ele vai grudar nessa parede, né? E vai adquirir a velocidade dela. Simples. Bem, e aí você pode até se perguntar, beleza, mas você falou outra coisa, que quando o meu Rzinho aqui, deixa eu voltar aqui para o apontador a laser, quando o meu Rzinho é igual a zero, essa relação dá zero, eu vou ter uma velocidade máxima. Aí você pode até se perguntar, mas por que velocidade máxima é no meio? Bem, isso vai ficar para as próximas aulas, mas se você quiser ir pesquisando, a gente vai falar mais pra frente, que é sobre um negócio chamado camada limite, tá? Então, calma, que vai dar tudo certo. Mas se você for uma pessoa curiosa, vai lá no capítulo 9 do Fox, que lá fala bonitinho sobre camada limite, tá? Dá uma lida naquele capítulo lá, que depois a gente vai abordar sobre essa parte. Bem, vamos analisar agora a segunda parte. Aqui a gente viu que é um escoamento unidimensional, ou seja, o meu perfil de velocidade ele vai estar variando somente em relação a uma coordenada, ele vai ter uma dependência somente de uma coordenada, que nesse caso aqui foi R, né, que está sendo o raio dessa tubulação. Já para essa segunda parte, né, o que está acontecendo? Está acontecendo que além de R, a gente está tendo diferentes perfis de velocidade que quando a gente vai estar mudando em relação a x, né? Então a gente pode observar que temos a dependência de R de x e que o campo de velocidade indica que a velocidade do meu escoamento está diminuindo ao longo do caminho, né? Isso aqui a gente pode ter algo prático, que é quando a gente tá, sei lá, lavando uma calçada, né? Antigamente a gente fazia isso. Quanto maior é o raio da minha tubulação, da mangueira na qual você está jogando a água, quanto maior o raio, ela está saindo com uma velocidade cada vez o que? Menor. Quando a gente quer que a água saia com uma velocidade maior e faça uma maior força sobre algum objeto, nós diminuímos a seção dessa mangueira e aí a gente tem um jato d'água mais, que a gente fala, um jato d'água mais potente, né? E aqui, o que está acontecendo? Ao passar o meu fluido por essa tubulação, o raio dela está aumentando. E por que isso está acontecendo? Porque eu estou diminuindo aqui o meu campo de velocidade. Bem, isso aqui também tem a ver com algo chamado gradiente de pressão inverso. Se você quiser também já ler, nós vamos abordar sobre isso. Mas eu queria deixar isso aqui mais para frente quando nós já formos falar sobre camada limite. Mas se você já quiser ir lendo, esse aqui é a seção 9.6 do Fox. Beleza? Se ficou qualquer dúvida desses dois tipos de escoamento, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Bem, para simplificar a análise, muitas das vezes é conveniente que a gente induza a consideração de escoamento uniforme em uma dada seção transversal. O que nesse caso significa o escoamento uniforme? É que nessa dada seção transversal aqui, a velocidade é igual, ou seja, a velocidade aqui na parede está sendo igual à velocidade do meio, que está sendo igual à velocidade em qualquer ponto dessa minha tubulação, a velocidade é igual. Isso quer dizer velocidade uniforme. Nesse caso é só na parte de seção transversal, né? Mas ela vai estar o que? Mudando em relação a x. A partir do momento que eu vou estar aumentando o raio dessa minha tubulação, ela vai estar aumentando. A gente pode fazer essas considerações sim, tá? O termo campo de velocidade, campo de escoamento uniforme, é empregado para descrever um escoamento no qual o módulo e o sentido do vetor velocidade são constantes, ou seja, independente de todas as coordenadas espaciais de todo o campo de escoamento. Bem, gente, é isso que eu queria falar. Tudo isso que eu falei está lá no capítulo 2 do Fox, tá? Dei uma lida, se eu não me engano começa na página 44 ou 43,
tá? E aí vai até 50 alguma coisa, é curta essa parte, dê uma lida lá para reforçar, tá? Tudo aquilo que a gente falou. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, beleza? Então, para a próxima aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver sobre linhas de tempo, trajetória, linhas de emissão e linhas de corrente, tá? A gente vai aprender a descrever elas e aprender qual vai ser a diferença de cada uma delas, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.